Saudações, meu amigo e minha amiga! Seja muito bem-vindo! Eu sou o professor Evandro Musi e hoje eu vim aqui ter um bate-papo muito importante com você aí do outro lado. Hoje eu vou ter um bate-papo com você para você conseguir gabaritar essa disciplina da Lei 13.146 de 2015 na sua prova que você vai prestar aí, que se relaciona ao provimento aí de cargos, tá certo? Cargos públicos. Então veja, meu caro amigo, que hoje eu vou te trazer aqui algumas dicas valiosíssimas para você que vai prestar aí o concurso do Tribunal Regional Federal. Acompanhe aí a nossa aula, vou te dar dicas que serão essenciais para você ter um alto rendimento. Lembre-se disso, cada ponto que você acerta ou que você erra pode te colocar uma classificação acima ou uma classificação abaixo, e isso pode te colocar para dentro ou para fora do cargo público. Então é importante você compreender o edital como um todo, conhecer as disciplinas como um todo e não menosprezar nenhuma disciplina. Fica atento quanto a isso, amigão. Então, hoje, antes da gente iniciar aqui a nossa aula e resolver a questão aqui junto com você, eu quero convidar você aí de casa, você mesmo que ainda não é inscrito no canal, clique aí no inscreva-se, curta e compartilhe o vídeo. É através aí da sua curtida, através do seu compartilhamento que nós temos condições de vir aqui diariamente e trazer cada vez mais um conteúdo de excelente qualidade para você conseguir realizar o seu sonho, você realizar os seus objetivos. Então a única coisa que pedimos aí em troca é que você se inscreva no canal para que você receba as diversas atualizações, as nossas diversas aulas que vão te ajudar cada vez mais a chegar mais próximo do seu objetivo, tá certo? Então, se tiver aí alguma dúvida, joga aí nos comentários, comenta aí, tá? Coloca a resposta, traz aí o fundamento, traz a sua visão também. A ideia aqui é estimular também que você participe, que você traga as suas dúvidas. Nossos moderadores aí vão sempre acompanhando para conseguir solucionar aí a sua dúvida e trazer essa solução para você. Legal? Vamos lá então. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre algumas questões que estão relacionadas à Lei 13.146 de 2015. Essa lei, ela é chamada do Estatuto da Pessoa com Deficiência. O nosso enfoque aqui da nossa aula será voltado aí para o cargo de nível médio, tá? Só que é claro, você que vai prestar aí o concurso do cargo de nível superior, acompanhe a nossa aula também, até porque essa matéria está presente dentro do edital para analista do TRF também. E a cobrança da matéria aqui, quando a gente fala de cargo de nível superior ou nível médio, tem até algumas diferenciações quanto à complexidade do assunto, só que, como essa é uma legislação específica, vamos dizer assim, normalmente costuma ser cobrado o quê? A letra da lei, costuma cair a literalidade da norma. Por isso que é essencial que você leia a letra da lei. Precisa conhecer o que a lei determina, os dispositivos legais. Tá bom? Então, tanto se você for prestar o cargo de técnico como de analista, vale a pena assistir a aula, você vai aproveitar as dicas para a sua prova? Sim. E se você vai prestar aí algum outro concurso também que não seja especificamente o TRF, mas que tem lá a Lei 13.146, como acontece aí na maior parte dos concursos públicos voltados aí para provimento na área dos tribunais, afinal, devido ao artigo 19 da Resolução 230 de 2016 do CNJ, é obrigatório que os órgãos do judiciário abarquem dentro do conteúdo programático do edital uma disciplina relacionada aos direitos das pessoas com deficiência. Então, a Lei 13.146 acaba sendo uma lei que hoje tem caído muito, tá? Em provas de concurso aí relacionadas ao Poder Judiciário. Porque a Lei 13.146 não é somente ela que trata dos direitos das pessoas com deficiência. A gente tem outras leis. A gente tem a Lei 10.098, Lei 10.048, Decreto 3296, 3298, enfim, e por aí vai indo. A gente tem um arcabouço jurídico maior, não é só a Lei 13.146. Mas aqui, durante a nossa aula, a gente vai responder algumas questões dessa lei, para você poder
gabaritar essa disciplina em prova. Então, sem mais aí, vamos dar uma olhadinha então nas questões? Bora lá, professor, quero gabaritar isso, hein? Vamos lá. Questão de número 1, meu amigo. Como eu disse para você, o nosso enfoque aqui são para os cargos de nível médio, só que o professor também trouxe aqui uma ou outra questão que caiu aí para um cargo de analista. Por quê? Não tem muita diferença aqui em relação a como a questão vai ser apresentada na sua prova. Não importa que você vai fazer o cargo de nível médio, por exemplo, a tendência é que a questão caia nesses moldes aqui. Então, o formato ele acaba sendo um pouquinho parecido quando a gente fala da cobrança dessa matéria, independente do cargo, que você precisa conhecer a letra da lei. Então, faça questões, não importa se é técnico, se é analista, se é para o Ministério Público, se é para juiz, só que é claro, você sempre vai ter que direcionar os seus estudos, né? Um cargo para promotor, um cargo de juiz, a complexidade do assunto normalmente ela é mais ampla, ela vai abranger ali outras leis, outras normas, né, outros dispositivos legais, vai envolver um pouquinho de entendimento jurisprudencial. Então você tem que direcionar os seus estudos, você não vai ficar estudando e memorizando coisas que você não precisa saber para a sua prova, né? Afinal, você já tem bastante coisa que você precisa saber para a sua prova. Bom, vamos lá, vamos para a questão então. Essa daqui foi uma questão que caiu lá em 2018, tá? Na FCC, lá no TRT 15, para analista judiciário, foi perguntado o seguinte: Fernanda é deficiente visual, solteira, com 35 anos de idade, pretende realizar o sonho de ser mãe por meio da fertilização in vitro. Já sua amiga Daiane, também deficiente visual, casada com Fábio, deficiente auditivo, pretende adotar uma criança. Nesses casos, de acordo com a Lei 13.146 de 2015. Vamos lá, amigão, junto comigo aqui, é o seguinte: quando a gente fala, tá, de adoção, por exemplo, de direito à reprodução, esses são temas que caem bastante em prova de concurso. E o que você tem que se lembrar é que o Estatuto da Pessoa com Deficiência, ele assegura a pessoa com deficiência que ela possa exercer seus direitos de reprodução, seus direitos à família, seus direitos à convivência familiar e comunitária. A pessoa com deficiência, ela tem direito a adotar outras pessoas, a ser adotada, a exercer a tutela ou a curatela de outras pessoas e de ser tutelada ou curatelada. Entenda isso, meu caro amigo, que hoje a pessoa com deficiência, ela é tida como plenamente capaz. Essa foi uma das alterações que a Lei 13.146 efetuou em diversas outras leis. Então, se você pegar a parte final da lei, você vai ver lá nas disposições finais algumas alterações que a Lei 13.146 efetuou em outras leis e normas. Alterou o Código Eleitoral, alterou o Código de Processo Penal, instituiu alguns tipos penais também lá no artigo 88, até o artigo 92 traz os crimes, enfim. Veja então que essa lei ela tem uma grande importância e uma grande relevância jurídica, e isso é cobrado em provas. Então lembra hoje que a pessoa com deficiência ela é vista como plenamente capaz. A deficiência não afeta a plena capacidade civil da pessoa, inclusive para adotar e ser adotada. Sabendo disso, agora ficou fácil responder a questão, não é verdade? Vamos ver as alternativas? Bora lá. Olha só, alternativa A. A deficiência ela não afeta a plena capacidade civil da pessoa, sendo permitido o exercício dos direitos reprodutivos, bem como o exercício do direito à adoção. Interpretando aqui o que a questão está nos dizendo, quer dizer, é exatamente o que eu falei para você. A deficiência não afeta a plena capacidade civil da pessoa. Ela vai poder ter filhos, ela vai poder adotar e ser adotada. Essa alternativa que está certinha, ela é o gabarito da questão. Só que em prova, você precisa entender uma coisa: em prova, você nunca vai olhar a primeira alternativa e falar, é essa, deixa eu ir para a próxima. Não faça isso. Sempre leia as outras alternativas, porque você pode estar com uma falta de atenção e de repente você deixou passar em branco que o que a questão queria era incorreta. Enfim, sempre leia todas. Vamos ver as outras alternativas. Bora lá.
Olha só, alternativa B. É proibido o exercício dos direitos reprodutivos. Então, por aqui, eu já vejo que a assertiva B ela está errada, porque é assegurado a pessoa com deficiência exercer o direito da reprodução, inclusive a reprodução assistida. Tá certo? Então, olha só, bem como o exercício do direito à adoção, também está errado. Ela também vai poder exercer o direito à adoção. A alternativa C, é proibido apenas o exercício dos direitos reprodutivos. Errado. É permitido, é assegurado o exercício dos direitos reprodutivos. A alternativa D, é expressamente proibido apenas o exercício do direito à adoção. Errado. É garantido o direito à adoção. Alternativa E, é expressamente proibido apenas o exercício do direito à adoção. Errado. É permitido o direito à adoção. Então tá vendo que uma coisa simples, sabendo de um ponto simples aqui da lei, conhecendo que hoje a pessoa com deficiência ela não terá a sua capacidade civil afetada, a não ser, é claro, que exista ali um fundamento para isso, seja ali iniciada uma ação de curatela, enfim, e que possa ali trazer algumas limitações quanto à capacidade civil da pessoa. O que interessa é que ela é tida como plenamente capaz, até que haja um provimento jurisdicional nesse sentido. Então, com isso você já conseguiu enxergar o gabarito da questão. Então, tá vendo? Como eu falei para você, treina a questão, não importa se é para técnico, se é para analista, qual seja o cargo, você viu que o importante é você estudar. Tá bom? Estude. Quanto mais conhecimento você tiver, quanto mais conhecimento você conseguir agregar para a sua prova, melhor vai ser, melhor vai ser a sua qualificação, melhor vai ser a sua pontuação e maiores serão as suas chances de ocupar a tão sonhada vaga no serviço público. Legal? Então com isso a gente conclui aí que o gabarito da questão só pode ser o quê? A alternativa A de aprovado! É isso aí, você estará aprovado! Siga aqui as dicas do professor Evandro Mose, siga as dicas aqui do Nova Concursos, que eu não tenho dúvida que você vai cada dia mais subir um degrauzinho rumo aí à realização dos seus sonhos. Aonde está o fundamento jurídico disso, professor? Tá no quadro, vamos ver, olha só. Acompanha aí junto comigo, artigo 6º. A deficiência ela não afeta a plena capacidade civil da pessoa, inclusive para casar-se, constituir união estável, exercer direitos sexuais e reprodutivos, exercer o direito de decidir sobre o número de filhos e de ter acesso a informações adequadas sobre reprodução e planejamento familiar, conservar a sua fertilidade, sendo vedada a esterilização compulsória, exercer o direito à família e à convivência familiar e comunitária e exercer o direito à guarda, à tutela, à curatela e à adoção como adotante ou adotando em igualdade de oportunidades com as demais pessoas. Então você viu que o fundamento está aqui no artigo 6º, inciso 6. Então abre o inciso 6 em conjunto aqui com o inciso 2. Você viu que é só conhecer o que está na lei que você consegue, sem dúvida nenhuma, acertar a questão. Eu separei mais alguns outros dispositivos aqui, tá? Para que você tenha o conhecimento. Vamos dar uma olhadinha rápida neles, olha só. O artigo 7º, que vai falar um pouquinho aqui sobre a violência praticada em face da pessoa com deficiência. Veja que é um dever de todos comunicar à autoridade competente quando identificar alguma ameaça ou alguma violação aos direitos da pessoa com deficiência. E aí, aqui no parágrafo único, isso aqui também é um artigo que tem grande chance de cair na sua prova, por isso que o professor separou aqui para você também. Veja que se no exercício de suas funções os juízes e tribunais tiverem conhecimento de fatos que caracterizem as violações previstas nesta lei, devem remeter peças ao Ministério Público para as providências cabíveis. Então tá vendo que quem vai remeter as peças são os juízes e tribunais. Então não é o técnico o judiciário que vai lá e remete as peças ao MP, não é o que a lei diz. A lei diz os juízes e tribunais. E isso também já foi cobrado em prova, mas quem é meu aluno aí do curso regular sabe que a gente já conversou muito sobre isso durante as nossas aulas, Agora aqui você está mais aí revisando a matéria. Vamos lá para o artigo 114, que é mais um dispositivo jurídico aqui que fundamenta a resposta, tá bom? O artigo 114 está dentro das disposições finais e aí aqui você vai ver as alterações que foram efetuadas, por exemplo, aqui no Código Civil, tá bom? A Lei 10.406, que é o Código Civil, foi alterada, tá? Passando
a reconhecer a plena capacidade civil da pessoa. Então veja que absolutamente incapazes hoje vão ser somente os menores de 16 anos, tá? A pessoa com deficiência mental não está mais nesse rol aqui que tinha antigamente. Então isso também costuma cair bastante em prova e você viu que serve de fundamento aí para algumas questões. Vamos fazer mais uma questãozinha? Vamos lá, professor. Essa segunda questão, ela caiu lá na FCC, tá? Para técnico judiciário, uma especialidade aqui de segurança e transporte, o TRF da 4ª região. Questão aí saiu do forno recentemente, tá quentinha ainda, olha só, no ano de 2019. Diz o seguinte, o enunciado: para responder à questão, considere o conteúdo de noções sobre direitos das pessoas com deficiência. Conforme preceitua a Lei nº 13.146 de 2015, nos processos seletivos para ingresso e permanência nos cursos oferecidos pelas instituições de ensino superior e de educação profissional e tecnológica, públicas e privadas, devem ser adotadas determinadas medidas destinadas às pessoas com deficiência. Dentre elas, a dilação de tempo. Referida dilação de tempo. Então vamos lá, amigão. É o seguinte, você não pode se esquecer, tá, que a finalidade da Lei 13.146 de 2015 é o que? É prover a igualdade no exercício dos direitos e das liberdades fundamentais. Costumo sempre aí dar esses exemplos para os meus alunos, que é algo que elucida muito aí, né, as barreiras que a pessoa com deficiência vai enfrentar no exercício dos seus direitos e das suas liberdades fundamentais. Para você é muito simples, né, sair do trabalho e ir para sua casa. Nossa, professor, só se for para você. Eu passo lá 2 horas no busão lotado, né? Amigão, veja só. É claro que todos aí vão enfrentar algumas dificuldades. Mas imagina se você fosse então uma pessoa cadeirante, por exemplo, né? E se não, aí como que já é o percurso do trabalho para casa? Será que sempre tem toda aquela acessibilidade? Será que todas as calçadas não tem buraco? Sempre tem calçada, não tem aclive, não tem declive, não tem poste no meio da calçada, não tem lixeira, não tem lixo, não tem orelhão. Quer dizer, a gente sabe que tudo isso existe. Acabam sendo barreiras que a pessoa com deficiência enfrenta no exercício dos seus direitos e liberdades fundamentais. Você que tem aí uma plena visão, você chega no ponto de ônibus, né? Você vai pegar um ônibus, você olha lá o itinerário do ônibus, você lê, você vê qual que é o ônibus que passa ali, você vê o horário que ele sai, o horário que ele vai parar ali, né? Uma estimativa de horário e por aí vai. E a pessoa com deficiência visual? Quantos desses itinerários em braille você já viu na sua vida, meu amigo? Então há uma ausência muito grande de acessibilidade. Essa pessoa com deficiência visual ela já não consegue pegar e ler o que está escrito. Então, sem dúvida nenhuma, que a pessoa com deficiência, e aí qual é o conceito? Você tem que se lembrar. Pessoa com deficiência é aquela que tem impedimento de longo, não é médio, não é curto, é longo prazo, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual a interação com uma ou mais barreiras pode obstruir a sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. E aí a gente tem uns decretos aí que vão definir os tipos de deficiência, vai dizer que a deficiência física pode se apresentar sob as seguintes modalidades: paraplegia, monoplegia, monoparesia e por aí vai, tá? Então veja só, que a finalidade da Lei 13.146, então, é proporcionar essa igualdade. E aí, em relação ao direito à educação, não é diferente, a gente também precisa aí, de certa maneira, trazer ali alguns direitos, algumas garantias à pessoa com deficiência para que ela tenha condições de igualdade no que tange ao acesso, à continuidade, ao seu direito de obter educação, direito de obter, vamos dizer assim, esse conhecimento, né? Então, a lei ela vai dispor sobre isso lá no direito à educação. E dentre os direitos que são colocados na Lei 13.146, na Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, nós vamos ter aqui essa questão da dilação do tempo de prova. Então veja que, se necessário, a pessoa com deficiência ela pode solicitar uma dilação de tempo para que ela possa realizar ali uma determinada prova. Afinal de contas, aí é claro que também não basta a pessoa só pedir, ela tem que comprovar aquela necessidade dela ter um tempo maior de prova. Vamos lá, imagina o seguinte, imagina uma pessoa com deficiência mental. O que é deficiência mental? É o funcionamento intelectual inferior à média. Quer dizer, a pessoa tem um funcionamento intelectual abaixo
da média, inferior à média. Então é claro que ela vai enfrentar algumas barreiras no exercício de alguns direitos e liberdades fundamentais. Exemplo é uma situação como essa, na qual ela vai lá fazer uma prova, tá certo? E aí ela precisa demonstrar ali as suas habilidades, ela precisa demonstrar os seus conhecimentos. Aí é claro que não sou eu, aí nem o médico é que vai atuar nesse sentido de identificar quais são as limitações dela, né, o que ela não consegue fazer em condições de igualdade com as demais pessoas, ela não consegue exercer determinado tipo de raciocínio, enfim. E aí é feito lá, se necessário, a perícia para identificar algumas situações como essa, fazer um laudo lá para que a pessoa possa corroborar aí as suas afirmações e comprovar que é uma pessoa com deficiência. Então veja que essa pessoa com deficiência mental, ela pode enfrentar sim um pouco mais de dificuldade na hora de resolver uma questão, na hora de fazer uma avaliação do que a pessoa que não tem deficiência, tá certo? Então, por isso que é garantido aqui essa questão da dilação do tempo de prova. Vou te dar um outro exemplo. Para você que enxerga, vamos lá, você tem a sua visão. Você olhar um gráfico, né? Algumas provas normalmente tem alguns gráficos, não é isso? Aí você tem lá o gráfico, né? Analisando esse gráfico, você conclui que XPTO. Aí a pessoa com deficiência visual, né? Para ela já visualizar um gráfico, será que é tão simples? Sei lá, bate o olho na imagem e enxerga, mas como se ela não enxerga? Tá? Então ela vai ter que visualizar todo ali, né? Se tiver ali uma impressora em braille, como é que ela vai fazer a prova também, né? Enfim, até ela fazer a visualização de estudo, então muitas vezes a deficiência da pessoa faz com que ela realmente precise de um tempo maior para que ela realize aquela prova, para que ela realize aquela avaliação. E aí o objeto da questão é isso que vai ser tratado aqui nessa questão. Vamos ver as alternativas? Bora lá! Olha só, alternativa A. É empregada apenas nas instituições públicas, uma vez que as instituições privadas não estão obrigadas a aplicarem tal medida, desde que utilizem critérios de seleção apropriados à pessoa com deficiência. Isso aqui está errado, tá bom? Isso aqui está errado por quê? Esse daqui é um dos incisos que a gente vai ver lá no artigo que se aplica obrigatoriamente, tanto a instituições públicas, como também a instituições privadas. Então a gente sabe que não é a alternativa A. Vamos para B. Será igual a todos os candidatos com deficiência, sendo desconsiderada, portanto, a demanda apresentada por cada candidato com deficiência? Não, não é bem assim. Pode ser que uma pessoa precise de uma dilação um pouco maior que a outra pessoa, depender da sua necessidade. Então tem que se avaliar aí de maneira individual, vamos dizer assim, tem que se avaliar aí a situação de cada candidato com deficiência. Então com isso a gente conclui aqui que a alternativa B também estará errada. Vamos para C. Aplica-se somente na realização do exame para seleção. Está errado. Tanto para a seleção, como também ali, imagine uma escola, né, que vai fazer provas semestrais, que vai fazer provas anuais, imagine um curso técnico, imagine ali uma faculdade particular. Eles vão, não é só para a seleção, não é só no vestibular, na aplicação ali das suas provas também, semestrais, anuais, eles também vão ter que observar aí essa questão aqui do direito à pessoa com deficiência poder solicitar uma dilação para fazer, uma dilação do tempo para fazer a sua prova. E isso pode chegar a cair aí na Justiça Federal. Por que você estuda isso? Pode chegar a correr na Justiça Federal? Claro, sem dúvida. Imagina uma universidade federal, por exemplo, que não permite, tá, que um determinado candidato tenha uma dilação de tempo, um determinado aluno tenha uma dilação de tempo para determinada prova e muitas vezes vai lá, reprova e entra com uma ação no judiciário para questionar isso. Então, são situações que sem dúvida nenhuma podem circular no judiciário. Então fique esperto com o direito à educação, fique esperto ali com o direito à vida, com o direito à saúde. Então tem muitos direitos aqui que poderão ser cobrados na sua prova. Vamos voltar para a questão, bora lá, olha só. Então a gente viu que não é a alternativa C, vamos ver a alternativa D. Não exige prévia solicitação do candidato. Opa, aqui já está errado, hein? Por quê? Porque exige uma prévia solicitação do candidato. E ele diz, bastando a comprovação da deficiência para sua aplicação. Não é bem assim, a pessoa tem que solicitar. Então, com isso, a gente conclui que só sobrou uma alternativa aqui para ser o gabarito, que é a alternativa E de Evandro. Olha só, exige para sua aplicação prévia solicitação do candidato e comprovação da necessidade. Realmente, tem que solicitar e a pessoa com deficiência tem que
comprovar. Então ela pode, por exemplo, né, de repente ali apresentar um laudo. Aí é claro que também, né, tem aí alguns procedimentos internos que muitas vezes são regulamentados aí pela própria organização, mas enfim, ela comprovando, tá, aquela necessidade, ela solicitando antes também, ela vai ter o direito aí a essa dilação de tempo. Então, tem que lembrar dessas situações que a pessoa tem que solicitar antes também. Isso aqui é algo que também caiu muito em prova. E aí as organizadoras gostam de perguntar, não tem que solicitar antes? Tem que solicitar. A pessoa com deficiência tem que requerer essa dilação de tempo para que ela possa usufruir desse direito. Prof, aonde está o fundamento jurídico? Está aqui na lousa para você ver. Olha só, artigo 27. Agora aqui, amigão, eu não vou ficar lendo esse artigo, tá? Porque ele é um artigo grande. Só que eu quero te mostrar uma coisa importante. Vamos para a projeção, olha só. O artigo 27, ele vai trazer aqui, vai falar um pouquinho, vai dar uma introdução aqui sobre o direito à educação. E aí, olha o que ele fala. Ele no artigo 28 vai trazer aqui, ó, algumas incumbências ao poder público. E aí ele vai trazendo aqui uma série de situações. Olha só, um monte de inciso aqui que depois você vai ter que ler com calma. Eu quero chamar muito a sua atenção aqui para o que está previsto no parágrafo 1º. Olha só. O parágrafo 1º ele vai dizer que de todos esses 18 incisos, todos eles serão também obrigatoriamente aplicados a quem? Às instituições privadas, com exceção de 2 incisos, que são quais? O inciso 4 e o inciso 6. Como que eu concluí isso? Está no parágrafo 1º, vamos ver junto comigo, olha só. As instituições privadas de qualquer nível e modalidade de ensino aplica-se obrigatoriamente o disposto nos incisos 1, 2, 3, 5, 7 e por aí vai. Quer dizer, aqui ele só não cita o inciso 4 e o inciso 6. E o que o inciso 4 e o inciso 6 falam? Veja junto comigo. Olha só, oferta de educação bilíngue em Libras como primeira língua e na modalidade escrita da língua portuguesa como segunda língua, em escolas e classes bilíngues e em escolas inclusivas. E o 6, pesquisas voltadas para o desenvolvimento de novos métodos e técnicas pedagógicas, de materiais didáticos, de equipamentos e de recursos de tecnologia assistiva. Então tá vendo que esses 2 incisos não serão aplicados obrigatoriamente. Então esses 2 incisos, eles são facultativos, vamos dizer assim, para as instituições privadas de ensino, tá bom? Instituições privadas de ensino. Uma escola particular, por exemplo. Então, capta isso, tá? 4 e 6 é facultativo para a instituição privada. Para o poder público, todos são obrigatórios. Para as instituições privadas, exceto esses 2, também o restante vai ser obrigatório. Então você viu que essa é uma parte bem decoreba do estudo, tá? É só ler esses incisos e ficar bastante atento a isso que eu te falei. Isso aqui é um tipo de questão que tem caído muito em prova de concurso, mas você que é meu aluno vai gabaritar uma questão como essa, hein? Então depois você pega esse artigo aqui, leia ele com calma, leia ele com carinho, tá bom? Será que nós podemos cobrar uma mensalidade diferente do aluno com deficiência sob o argumento de que se trata de uma pessoa com deficiência e vai haver um custo maior para prover a acessibilidade daquela pessoa? Lembre-se que não! Assim como no direito ao trabalho, nós não podemos pagar uma remuneração diferenciada para o trabalho de mesmo valor. Guarda isso é importante, isso cai em prova. Aqui atrás você está vendo alguns outros artigos, incisos que o professor separou. Também não vou ficar lendo aqui eles para você, senão a gente perde um pouquinho o ideal da nossa aula e você dorme aí do outro lado também, e aí não é isso que eu quero, né? Então depois você separa esses artigos aí, vai lá na lei e leia estes artigos também, tá bom? Vamos ver aqui agora a nossa próxima e derradeira questão. De olho na tela, olha só. Uma questão também que saiu do forno aí recentemente. Aí você fala, nossa, professor, foi para oficial de justiça, excelente cargo, cargo de oficial de justiça. É um bom cargo aí a se desempenhar dentro do Poder Judiciário. Veja, mas não importa também se é para oficial, se é para nível superior. Amigão, é o raciocínio que eu falei para você. Aqui não tem tanta diferença assim, se é para analista, se é para técnico. Normalmente cai o que é a literalidade da lei. Tá vendo que até para esses cargos de nível superior,
não é trazido muito questão de jurisprudência, não é trazido muito essas questões, é muito mais o que é a literalidade da lei. E não vai ser diferente para o seu cargo de técnico também, tá bom? Então leia a lei se você quiser ter um bom rendimento nessa disciplina. E vamos para o caso então, olha só. Questão 3. Raquel, pessoa com deficiência, foi ao cinema junto com sua acompanhante. Vale salientar que no cinema são reservados espaços livres e assentos para a pessoa com deficiência. Quem é meu aluno do curso regular, quem lê isso aqui já começa a lembrar dos exemplos do professor, tá vendo? Por isso que é importante você ter um bom curso regular aí, que ele vai te trazer diversos exemplos e vai te ajudar no entendimento aí na absorção da matéria. Mas vamos lá, voltando aqui para a questão, aí diz lá, né, são reservados espaços livres e assentos para a pessoa com deficiência. A propósito do tema, de acordo com a Lei 13.146 de 2015, os espaços e assentos do cinema destinados à pessoa com deficiência devem ser distribuídos pelo recinto em locais diversos de boa visibilidade em... Vamos lá, amigão, vamos lá. Quando você vai no cinema, né, aí tem gente que gosta de sentar lá no fundão, tem gente que gosta de sentar na última cadeira. Tem gente que já gosta de sentar ali um pouco mais centralizado, um pouco mais no meio da sala. Tem gente que já está com um pessoal um pouco maior, já quer ficar um pouco mais no canto da sala para poder interagir ali com a turma e por aí vai. O que eu quero te dizer com isso? O que eu quero te dizer é que a pessoa, quando ela vai, a pessoa muitas vezes ela pode querer sentar em um ou querer sentar em outro lugar. Então não dá para você reservar somente um lugar ali para a pessoa com deficiência e falar, ó, você sempre vai assistir aqui, tá bom? Você sempre vai assistir o filme aqui, ó, olhando assim a tela, né, na primeira cadeira aqui sem conseguir enxergar o que está acontecendo. Nem todo mundo é assim, tá certo? Então, veja, nem todo mundo vai querer sentar naquela cadeira para assistir o filme. Então, por isso que esses lugares reservados para as pessoas com deficiência, eles vão ficar espalhados, vamos dizer assim. Eles não vão ficar ali em setores específicos, eles não vão ficar somente em um lugar. Vão ficar ali em lugares espalhados no recinto de um modo que a pessoa tenha essa escolha. Ah, eu quero sentar aqui, ou eu quero sentar lá, eu quero sentar mais perto, eu quero sentar mais longe, ali é muito barulho, eu quero menos barulho, entende? Então, a lei, ela tem aí essas determinações, ela traz esse tipo de regulação. Vamos ver o que as alternativas falam para nós. Olha só, vamos lá. Alternativa A. Alguns setores específicos, olha, por aqui a gente já descarta, hein? Como assim só setores específicos? Não. E ele ainda diz, distante dos corredores, não é bem assim, tem que ficar próximo, né, às saídas de incêndio, né, tem que ter acessibilidade, por aí vai. Devidamente sinalizados, adotando-se áreas segregadas. Não, tem que evitar áreas segregadas de público e evitando a obstrução das saídas, em conformidade com as normas de acessibilidade. Então você viu que essa alternativa tem vários erros. Não são setores específicos, não vão ficar distantes dos corredores, tem que ter acessibilidade e tem que se evitar áreas segregadas. Então vários erros nessa alternativa. Não é ela. Vamos para B. Alguns setores específicos também já excluem a alternativa B, mas vamos lá. Próximos aos corredores, devidamente sinalizados, adotando-se áreas segregadas? Não, tem que evitar áreas segregadas, tá bom? Então veja, já também excluímos aqui a alternativa B. Vamos para a alternativa C. Alguns setores específicos, tá vendo? Por aqui, olha como você já descarta a questão, né? Distante dos corredores, evitando-se, aí aqui ele acertou, evitando-se áreas segregadas de público e obstrução das saídas, mas não são e alguns setores específicos distantes de corredores. Com isso, a assertiva está errada. Alternativa D, todos os setores, olha, faz um pouco de sentido, vamos lá. Próximos aos corredores, opa, também faz sentido. Devidamente sinalizados, faz sentido. Adotando-se áreas segregadas de público, errado. Com isso, só sobra a nossa alternativa E de Evandro, olha só. Todos os setores próximos aos corredores, devidamente sinalizados, evitando-se áreas segregadas de público e obstrução de saídas, em conformidade com as normas de acessibilidade. Então, meu amigo, a resposta correta só pode ser a letra E.
Então você está prestando atenção como que um dispositivo ele pode cair aí de diversas maneiras na sua prova? Professor, aonde está a resposta? Está aqui na lousa para você, artigo 44 do EPD, do Estatuto da Pessoa com Deficiência, no qual ele vai regular essa questão do direito à cultura e por aí vai. E aí ele vai dizer, nos teatros, cinemas, auditórios, que a gente vai ter que ali reservar espaços para a pessoa com deficiência, e o parágrafo 1º vai dizer, os espaços e assentos a que se refere este artigo devem ser distribuídos pelo recinto em locais diversos, de boa visibilidade, em todos os setores, próximos aos corredores, devidamente sinalizados, evitando-se áreas segregadas de público e obstrução de saídas, em conformidade aí com as normas de acessibilidade. E aí, se não tiver procura por esses locais, a gente pode até deixar que outras pessoas que não tenham deficiência utilizem esses locais. E aí depois a gente vai ter outras regulações aqui também, vai ter o número, né, essa questão de percentuais também costuma cair bastante, o percentual do estacionamento, o percentual lá do direito à moradia. Então você tem que ficar esperto com tudo isso daí, a parte decoreba do estudo, tá bom? Lembra disso. Tá aqui o dispositivo, depois você dá uma lida na lei também, isso é importantíssimo, tá? Outros pontos aqui que eu indico que você estude para sua prova, leia o artigo 3º da lei, ele vai falar um pouquinho sobre nomenclaturas, ele vai falar o que é acessibilidade, isso aqui já caiu em algumas provas de concurso, toma cuidado com esse conceito, dica que eu vou te dar para você gabaritar, ó. Dentro do conceito de acessibilidade, toma cuidado com isso daqui, ó, privados de uso coletivo. Eles têm substituído esse privados de uso coletivo por privados de uso individual, que torna errado o conceito. Então, toma cuidado com isso. Desenho universal, lembra que é uma regra geral. Tecnologia assistiva vai ajudar na funcionalidade aí da pessoa com deficiência. Lembra das barreiras que é o ataque tu, barreiras urbanísticas, arquitetônicas, transportes e por aí vai. Olha só, comunicações, informação e atitudinais. Lembra do conceito de comunicação, tá? Lembra do conceito de adaptação razoável. Lembra da diferença entre o elemento de urbanização e mobiliário urbano, que são coisas distintas, você não pode confundir em prova. Lembre-se do conceito de pessoa com mobilidade reduzida e não confunda com o conceito de pessoa com deficiência. Não confunda a residência inclusiva com a moradia para a vida independente, assim como você não pode confundir o conceito de atendente pessoal com profissional de apoio escolar, tá aqui, olha só, atendente pessoal, profissional de apoio escolar e também o acompanhante. Então são assuntos que costumam ter uma boa incidência em prova. O direito à vida, assim como o direito à saúde, também é um assunto que, sem dúvida nenhuma, tem grandes chances de cair na sua prova. Meu amigo, eu não me dispus aqui a ficar lendo a letra da lei para você, porque, como eu disse, isso você consegue fazer aí na sua casa sozinho. A ideia foi trazer aqui para você o conhecimento, foi trazer situações que costumam cair em prova, o que você tem que aí ficar atento, né, nessa reta final aí para você realizar a sua prova. Você viu que, meu amigo, concurso público é estudo, é dedicação. Aqui eu já trouxe diversos artigos. Pega esses artigos, releia eles, faça exercícios. Tá bom? Saiba que você não está sozinho nessa caminhada rumo à aprovação, rumo à nomeação, e entenda que concurso você tem que continuar estudando até que você passe. Aqui no Nova Concursos, o que não falta é solução para você. Só de seguir o canal, e isso é algo que você não vai pagar nada para poder seguir o canal, tá certo? Você já vai ter aí conteúdo diariamente e um conteúdo gratuito para que cada dia você tenha mais conhecimento, você tenha mais informação. Além disso, temos aí uma infinidade de apostilas, de cursos, né, que você poderá aí utilizar como uma solução para ter ainda mais conhecimento, para subir ainda mais degraus rumo à realização dos seus sonhos, rumo à mudança de vida. É isso, meu amigo. Conta com o professor Evandro Musi, conta com o pessoal do Nova Concurso. Mais uma vez, peço aí para você se inscrever, peço para você curtir, compartilhar o vídeo. É assim que nós fazemos para continuar aqui cada dia mais mudando vidas, tá certo? É com a sua ajuda, é com a sua curtida, é com a sua compartilhada aí do vídeo, tá bom? Então, se você tiver alguma dúvida, coloca aí no comentário, coloca aí o que você achou da aula, e é isso aí, amigão. Lembre-se que tamo junto rumo à sua nomeação. Se tiver alguma dúvida, manda aqui pro prof. Agora eu desejo a você um bom descanso. Não sabe por quê?
Eu ouvi falar que concurseiro não descansa. Então eu desejo a você aí de casa um excelente dia de estudo. Até mais! Vai estudar, hein?